Primeiro é um prazer mesmo estar aqui. Eu acho que é simbólico voltar e falar na faculdade onde eu me formei e falar com o meu orientador e principalmente com a Priscila. Eu sou meio fã desde que eu conheci ela, então a Priscila é muito fera. E Pri, eu queria, se eu posso chamar de Pri, eu sou mineiro, eu já chego. Eu queria trazer o que você falou e antes de falar sobre mim, a minha história começa com a minha avó. A minha avó era uma senhora do interior de Montes Claros, de uma roça mesmo. A gente chama de roça, não é nem fazenda nem nada. A minha avó teve 10 filhos e ela ficou viúva quando ela estava grávida do último. E a minha avó foi uma viúva que adotou 4 filhos, o que ela leu na Bíblia e entendeu que era responsabilidade do povo de Deus cuidar dos órfãos. E sendo viúva, adotou 4 filhos. E por que eu começo com a minha avó? Porque a minha avó ela e o meu avô, que eu não conheci, foram as primeiras pessoas a se converterem nesse vilarejo chamado Vila Nova de Minas. E o missionário foi, pregou lá o evangelho, eles se converteram, começaram reunião de oração no quintal da casa dela, numa época onde os católicos jogavam pedra nessa reunião. Então é bem antigo assim mesmo. O meu avô faleceu. Quando o meu avô faleceu, inclusive, ele não podia ser enterrado no cemitério, mas a própria comunidade, por causa do respeito à minha avó, fez com que meu avô fosse enterrado no cemitério. E por que eu estou falando da minha avó e eu vou falar do meu concílio agora? Porque no meu concílio, uma das perguntas que mais deu problema, e olha que eu nem quis defender com unhas e dentes porque eu sabia que eu não ia passar, foi sobre o pastorado feminino. E eu já sabia que essa pergunta ia dar uma confusão, porque um concílio que eu fui visitar antes teve essa pergunta, o candidato respondeu, como qualquer pessoa que não quer se complicar, dizendo que não fechava a questão, porque a própria Convenção Batista Brasileira não fecha. E os pastores, depois dele falar tudo, defender tudo, voltaram nessa questão e argumentaram coisas muito sem sentido na minha cabeça, porque eles falaram, mas como é que vai ser a questão da liderança em casa? Se ela for casada, como é que vai ser com o marido dela? Quem que vai ser sacerdote do lar? E tudo isso a gente está falando de 2022. E os pastores questionando, inclusive, um argumento que não é válido, principalmente por exemplo que ele deu. Como, por exemplo, a Nauzira. Ele fala, eu acho que a Nauzira é uma pastora. E aí a Nauzira não é casada. Então você fica assim, então esse argumento é o quê? Então se for pastor e não for casada, pode? Então é sem nexo a forma como é construída esses argumentos e não tem como a gente não falar das instituições quando a gente vai pensar o pastorado, é, seja de uma forma mais profissional ou pelo menos dentro das instituições históricas. Então é muito válido o que a Pri trouxe e para mim é incontestável. Eu nunca conheci um pastor, uma pastora igual a minha avó. Então, se alguém disser que não existe pastora, eu não preciso ter nenhum texto, eu não preciso ter nenhuma doutrina que me diga. Minha avó foi a maior pastora que eu conheci e uma comunidade inteira, uma cidadezinha inteira diz isso sobre ela. Eu queria começar, vou separar em pontos aqui também, como exemplo das aulas do Nino. O primeiro é desse paradigma que a reforma traz, ou pelo menos tenta trazer, e que, ao meu ver, com o passar do tempo e da institucionalização da religião ou da fé protestante, a gente acaba se distanciando, que é essa ideia da igreja, ela está agora muito mais próxima, acessível ao povo, e de que a igreja ou aquilo que se faz enquanto fé, prática de fé, de espiritualidade, religião, não é pertencente mais a só uma classe dominante do clero e uma classe que, inclusive, era dominada por uma classe social mais alta, mas vamos pensar que só o clero. Então, uma proposta da reforma é trazer essas práticas, essa responsabilidade, autonomia para o povo. Então, o povo agora vai ter acesso à Bíblia, o povo agora vai ter acesso a conversar, a interpretar, a ter educação, a discutir sobre isso. Só que isso é uma coisa que foi proposta na reforma e que, como alguém olhando de fora, parece que vai se perdendo com o passar do tempo. Então, você tem uma proposta de aproximação, mas, ao mesmo tempo, você tem uma instituição que ela vai ficando cada vez mais rígida, a ponto de que esse distanciamento ele acontece de novo. E aí, no segundo ponto, eu queria perguntar para vocês, quem responder no chat aí, o Sidney dá um ponto extra.
O que é ser pastor? Quando você pensa pastor, no seu imaginário, assim, pastor, pastora, o que você pensa enquanto função? Porque eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. Estou convivendo muito com o dos anjos, Priscila, então tudo agora é o imaginário, assim, ó. O que remete quando eu falo assim, a pessoa vai ser um pastor? Digita aí, ou pode falar, o que você lembra? O que um pastor ou uma pastora tem que fazer? Quais são as funções? Porque quando pensei, mandem aí, gente. Quando a gente pensa pastor ou pastora, a gente já tem diversas funções que elas já estão meio que implícitas, assim. Ou pelo menos quando a gente pensa um pastor e um pastora de uma forma profissional. Por exemplo, eu me tornei pastor e eu nunca imaginei que eu tinha que cuidar de coisas administrativas. Então, nesse ano, a gente teve na igreja que cuidar de toda uma reforma do corpo de bombeiro. Eu nunca imaginei que, sendo pastor, eu teria, sei lá, que desenvolver alguns materiais, escrever devocionais como obrigação. Então, quando a gente decide lá, enquanto equipe pastoral, a gente faz isso. Tinha coisas que eu já imaginava, por exemplo, o cuidado, o aconselhamento, são coisas que eu já imaginava. Uma coisa que eu não imaginava e que eu não queria fazer, inclusive a única experiência que eu tive que fazer foi horrível, porque eu não fui preparado para fazer, foi um velório. Então, você imagina que tem uma jovem na minha igreja, nunca conheci a mãe dela na vida, a mãe dela faleceu. E aí eu fui no velório, como pastor dela, ou teoricamente o pastor, no sentido, sou pastor de jovens, eu mal a conhecia, tinha passado um pouco tempo que a igreja se abria de novo. E aí quando eu chego nesse velório, o pastor dessa moça, ela, ela, ele fala, e eu tô lá no fundo, eu não consegui ouvir nada, tô conversando com a família, e de repente, Cirilo, cara, abriu uma multidão assim, e aí todo mundo olhou para mim e o pastor virou para mim e falou assim: queria chamar aqui o pastor Cirilo, que é o pastor de jovens lá da PIB de Campinas, para trazer uma palavra. Pensa uma pessoa que ficou perdida assim, falei: como assim? Você já não pregou aí no velório? O que eu tenho que fazer? Mas está na minha função. Quando você pensa o pastor faz velório. Casamento, pastor faz casamento. Quando você está pensando se imaginar dentro de uma função, dentro de uma instituição, você tem que fazer um casamento e às vezes de gente que você não conhece. Você tem que fazer batismo de gente, às vezes, que você não caminhou tanto, mas você vai lá e faz o batismo, que é coisa de pastor. A ceia, você fala na ceia, mas quem entrega é os diáconos. Inclusive, a minha igreja hoje não tem um ministério diaconal, é um PIB sem um ministério diaconal. Então, a primeira vez que a gente foi fazer ceia, que eu chamei jovens e adolescentes não batizados para entregar a ceia, deu um probleminha. Você tem que fazer visita, você tem que fazer capelania. São funções que elas quase que estão implícitas, assim, quando você pensa num pastor profissional. E por que eu quero trazer isso? Porque, por exemplo, tem um cara na minha igreja que ele é um grande mestre, está fazendo doutorado em ciências da religião e ele gosta muito da área de ensino. Só que todo mundo quer dizer para ele que ele tem chamado pastoral, que ele vai ser pastor, que isso, e ele odeia que digam isso. Por quê? Porque ele sabe que a partir do momento que alguém falar que ele é pastor, ele vai ter que fazer velório, vai ter gente que vai querer ter aconselhamento e ele quer cuidar da área de ensino. Então ele entendeu, ele fez teologia, ele fez mestrado, ele está fazendo um doutorado e ele entende que ele gosta de ensinar. Mas a ideia de pastor já vem atrelada a um tanto de função. E tudo isso mediado por uma instituição. E aí, quando você pensa hoje em ser pastor, e eu pensei isso porque imagino que alguns de vocês querem ser pastor e pastoras, você tem algumas questões que elas mudaram com o tempo. Então, por exemplo, talvez num tempo antigo, ser pastor ou pastora, não vou nem dizer ser pastora, porque na minha instituição, Convenção Batista Brasileira em Campinas, não tem. Então, se eu estiver falando de pastor, é por até no meu imaginário, e não existia essa possibilidade dentro da instituição que eu estou hoje, no lugar que eu estou. Então, a instabilidade financeira não era uma coisa tão presente antes. Hoje é, no sentido de que se eu tenho um emprego, por exemplo, essa é a segunda igreja que eu trabalho, eu já trabalhei aqui na IBAP, mas quando eu fui sair da IBAB, eu pensava assim, não vou mandar currículo, o que eu vou fazer? Eu sou um pastor profissional, vou preencher lá, eu sou um pastor. Tem um LinkedIn para pastor e alguma igreja vai me procurar pelo LinkedIn. Tem um site que eu deixo currículo. É uma questão hoje que você se preocupa. Então, por exemplo, eu namoro uma menina que ela faz medicina. As pessoas já falam assim, ainda bem que a Dani faz medicina. Porque, cara, se fosse depender de você... Então já tem uma imagem assim, que ser pastor já é uma...
tem um quê de uma instabilidade ali que se você é demitido, qualquer coisa dá ruim. A outra coisa é a instabilidade das próprias instituições. A gente está, e acho que principalmente agora, pós o momento político que a gente está vivendo, onde as instituições elas não têm mais tanta credibilidade. Então, existe uma fragilidade das instituições enquanto instituições históricas que eu estou falando, tá? Estou falando das igrejas presbiterianas, batistas, essas igrejas que têm associações, convenções mais famosas. Tem um amigo, Livan, que ele pesquisa dados, tem um instituto de pesquisa, e ele mostrando o quanto que as igrejas históricas elas estão comparadas com as igrejas, elas não têm tanto crescimento. Então a gente está vivendo onde essas próprias instituições históricas elas estão mudando. E aí tem uma outra coisa que quando você é um pastor profissional, ela complica um pouco, que é a sua liberdade. Então, por exemplo, eu sou pastor, eu tenho 30 anos, eu namoro e eu gosto muito de tomar uma cerveja artesanal, como o pessoal da Reforma gostava. Só que eu não posso postar no meu Instagram. Eu não posso chegar e postar que eu estou indo num show de forró, eu gosto muito de forró, com a minha namorada. Porque quando eu me coloco numa posição de pastor profissional, eu acabo perdendo um pouco da minha liberdade pelo lugar que eu estou. Então, por que eu estou trazendo esse ponto? Porque eu quero trazer essa ideia do quanto as instituições, ou pelo menos do lugar onde eu falo, as instituições históricas, elas acabam criando uma forma, um quadrado que você tem que se encaixar para você ser pastor, que exige várias funções, mas ao mesmo tempo te coloca algumas outras projeções de que você vai ter um jeito de falar. E eu estou falando de coisas simples, como, por exemplo, fiz o primeiro batismo na minha igreja e fui orar no final. Eu estou numa igreja de 120 anos, 122 anos agora. E na minha oração eu falei assim: valeu, Deus, que momento da hora. O meu pastor, o meu chefe, estava viajando e na terça-feira tivemos reunião e ele falou, teve uma pessoa que mandou mensagem para ele dizendo que o novo pastor não tinha um linguajar adequado para a hora do batismo. Então você vê como que a própria estrutura ela tem uma expectativa de não só uma expectativa, mas ela tem um gesto que você tem que se encaixar. Existe um jeito de ser. Coisas simples que para mim já estavam resolvidas, mas eu tenho tatuagem no braço e até hoje tem gente que não acha que eu sou um pastor da igreja. É tipo, é um menino que trabalha com jovens. Por quê? Porque eu não me encaixo nessa estética, nesse formato. Então, quando a gente pensa hoje, ser pastor e pastora de forma profissional, em instituições, eles têm essas funções já carregadas. E aí eu acho que a gente vive hoje um dilema que é as instituições históricas e novos modelos ou novos formatos de instituições, que eu acho que principalmente você vê agora essas igrejas que estão sendo plantadas, que começaram, que não tem essa organização, essa associação inteira. Então, o pessoal do Dunamis está plantando a igreja em Campinas lá, que chama alguma coisa viva, a Onda Dura está plantando igreja em outros lugares. Você tem novas instituições surgindo, que muita coisa para mim é igual ainda, mas que muda um pouco nesse sentido, porque as instituições históricas, elas criaram uma forma de controlar por esse profissionalismo. Então você tem essa figura do pastor como já carregada de função e que você exerce um controle sobre. Em que sentido? A minha igreja tem pequenos grupos, mas quem monta o estudo dos pequenos grupos são os pastores. Se alguém dos pequenos grupos tiver alguma dúvida, provavelmente o líder do pequeno grupo ou a própria pessoa vai perguntar para o pastor. Por quê? Dentro dessa instituição é implícito que quem sabe é o pastor. Então, logo, quem tira dúvida é o pastor. A gente tem pequenos grupos. Se alguém dentro desse pequeno grupo tem um problema no casamento e fala com o líder do pequeno grupo, automaticamente isso vai vir para onde? Para o pastor, para o gabinete pastoral. Porque é implícito que eu cuido aqui do PG, eu faço o evento acontecer, mas na hora que dá BO, a gente vai jogar para o pastor. Então, essa profissionalização do pastor, principalmente dentro dessas instituições mais organizadas, ou você pode chamar de engessada ou burocrática, a figura do pastor ela é carregada dessa autoridade. E aí eu volto no meu primeiro ponto, que se uma das propostas da reforma era aproximar agora
os ministérios, a vocação, dizer que todo mundo é vocacionado, ou aquela famosa citação lá de Lutero, que o cara é sapateiro e agora ele vira e fala: o que que eu faço? Porque ele acha que ele tem que estar em alguma coisa na igreja, faz o melhor sapato, tudo que você faz para Deus. Ela se mantém em partes, mas quando a gente vai, e aí eu gostei do que a Priscila trouxe, que é uma questão eclesiológica, porque quando a gente vai para dentro da igreja, isso parece que se perde. Porque essas funções, elas não podem ser leigas. Um aconselhamento, ele não pode ser leigo. Um ensino, ele não pode ser de um leigo. Ele tem a quem pertence. Fazer um velório, como que o melhor amigo da pessoa que morreu vai falar? Não, tem que ser o pastor. Fazer um batismo, como que o professor, a professora desse adolescente ou desse pré-adolescente, que é quem caminhou com ele, vai fazer o batismo dele? Tem que ser um pastor. Por quê? Porque essa figura do clero, de alguém que detém, que de certa forma é um sacerdote, ela ainda é muito presente no nosso imaginário. E por mais que há 500 anos atrás já tinham mostrado que a gente precisa mudar isso, a instituição continua reforçando. E aí a pergunta da Priscila é: por que teologia? Porque disseram para a gente, dentro dessas instituições, que a teologia vai abrir a possibilidade para depois você poder receber o direito, através de um concílio, através de um título, de fazer atividades de igreja, atividades eclesiais, vocações, ministérios, de uma forma verdadeira e íntegra. Por quê? Porque você tem que ter um direito para fazer. E é uma forma também de controlar. Então, eu sei que no meu concílio pegou bastante o fato de eu ter feito FLAM e não ter feito um seminário batista. Mas eu tenho um diploma, existe uma instituição que de alguma forma dá as brechas para que o meu diploma vale, e eu precisei passar por uma humilhação que foi meu concílio. A ponto de que todas as questões que eu discuti com os caras, nenhuma própria convenção batista fechava. Mas tudo numa questão dos caras quererem me dizer que eu não me encaixava. Porque eu falei que faria o casamento entre uma pessoa crente e não crente, e a convenção batista não fecha. Você concorda ou não? Existe uma convenção batista que nessa própria instituição é respeitada na hora de querer ter o controle. E aí, quando você tem essas novas instituições, essas igrejas, nesses novos formatos surgindo, acho que é tão radical a forma como essa instituição deteve o direito de ser, que essas novas instituições é o cara que vai virar assim e falar: não preciso estudar teologia, não, vou começar meu movimento aqui. E eu fiz parte de um movimento assim de jovens que quis ser uma igreja, quis ser uma instituição, e que a galera falava assim: gente, não tem por que não, o pastorzão lá da minha igreja lá estudou teologia e fala um tanto de besteira lá e não cuida de ninguém, então vamos fazer aqui do nosso jeito. E aí existe esse desprezo por, por essa formação. Não que ela seja necessária, mas fica parecendo que assim, e eu volto na pergunta: por que teologia? Talvez na FLAM não seja essa a realidade, mas quando você vai para um seminário institucional, seja no presbiteriano aqui, seja no seminário batista que eu fiz, seja no seminário batista de Campinas ou de São Paulo, por que teologia? Para ser pastor. Para ser pastor de forma profissional, para ter um título, para ter o direito de ser, para receber financeiramente, porque essa própria questão da pastora, a minha avó fez a mesma função que um pastor faria, mas ela nunca pôde receber nada. Por quê? Porque ela não era pastora. Então a instituição, ela se coloca nessa posição de controlar. E aí a gente acaba perdendo essa proposta que pelo menos deveria ser da reforma dos ministérios leigos. Então, eu não tenho que aconselhar a pessoa do pequeno grupo que eu sequer conheço, porque se não existisse esse desprezo, esse lugar de deter o direito de ser, o próprio líder de PG ele poderia entender, ele poderia se preparar, dizendo para essa pessoa, aconselhando, chamando para estar junto, chamando para uma caminhada. Esse meu amigo, ele não teria que ficar o tempo inteiro dizendo: gente, eu vou dar aula aqui no curso, mas eu não sou pastor, eu não sou pastor. Porque a gente entenderia o ministério dele enquanto pastor. A pessoa poderia estudar para ela ser uma professora de EBD que seja, e ela tirar as dúvidas, em vez de surgir uma dúvida, vai perguntar para o pastor. Então, eu acho que a gente precisa resgatar hoje essa proposta de aproximar as atividades dos ministérios do povo. Então, por exemplo, a Priscila falou da teologia latino-americana, e você pega, por exemplo, a leitura popular da Bíblia, o Carlos Messi
falando, eu gosto muito da parábola da porta, que essa casa é do povo. A gente pode estar aqui e ter mais conhecimento de, de, de ter lido livros, de ter feito um curso, mas a gente precisa entender que quem faz, e eu gosto muito do texto de Efésios, que diz que quem faz a obra não são os pastores, não são os mestres, nem os profetas, quem faz a obra são santos. Os pastores, mestres, profetas, apóstolos, eles estão lá para poder ajudar, de certa forma, preparar, capacitar. Mas quem vai fazer a obra acontecer são os santos, é a própria comunidade. Isso gera para a comunidade uma responsabilidade e autonomia. Eu hoje tenho grande dificuldade porque esse imaginário do pastor dentro da instituição que eu estou, que é a Batista, e falo por conviver com muitos amigos presbiterianos, que são essas instituições mais históricas, que é o quanto as coisas se detêm na figura do pastor. A gente poderia muito bem chamar alguém da igreja para cuidar das questões administrativas, mas já estava no pacote que é o pastor profissional. Então, o pastor profissional, ele parece limitar qualquer capacidade ministerial ou esse imaginário, vou mudar, esse imaginário do pastor profissional, ele limita qualquer possibilidade de desenvolvimento de um ministério da pessoa. Porque o professor de EBD, ele pode saber mais do que o pastor, mas ele vai estar sujeito dentro da autoridade de uma instituição. Então, eu não sei como que vocês pensam, mas esse é um desafio, e aí, talvez encerrando a minha fala já, de ensinar para a minha igreja, e eu acredito muito nessa pedagogia, e citando o grande mestre, essa pedagogia da autonomia, da liberdade, essa pedagogia de que não é mais o pastor detendo e depositando sobre o outro, mas de uma construção coletiva, que é isso que é ser comunidade, reconhecendo os dons e reconhecendo essa vocação que algumas pessoas têm para preparar ou para, eu vou potencializar o que você tem. Esse é um desafio que eu enfrento hoje na minha comunidade, de ter um pequeno grupo onde, de alguma forma, eu quero desaparecer cada vez mais e que essa liderança, esse facilitador, que é como a gente chama lá do pequeno grupo, ele se entenda como um pastor, sem a necessidade de ter que fazer um concílio, de ter que fazer um curso de teologia, mas de não deixar de se preparar, se entendendo enquanto pastor que vai cuidar de alguma pessoa que vai precisar do pequeno grupo. Essa pessoa que está no curso, esse meu amigo, um outro professor que está chegando agora, de não ter que chegar na hora de uma dúvida e falar assim, e aí, Cirilo, qual que é a resposta? Não, o que você acha, cara? Porque no final a gente pode até divergir da resposta, mas eu preciso reconhecer no ministério leigo dele, e esse leigo só se dá esse nome por não ter sido autorizado ou legitimado por uma instituição que sequer existe fora dos papéis e de um inconsciente, de um imaginário, que ele não pode fazer isso. Então, eu acho que esse é um grande desafio. Resgatar, vou até voltar nos meus pontos aqui, como o Nino ensinou, no final, volte nos pontos. Esse princípio da reforma, dessa aproximação com o povo, de alguma forma desconstruir, porque isso é saudável, inclusive para os pastores, essa profissionalização e essa expectativa de que ele tem que cumprir uma lista de coisas e que isso pode ser dividido com as outras pessoas. E principalmente, se alguém aí que vai querendo ser pastor, ficar atento e saber, porque a gente precisa desconstruir essa ideia de que todo mundo, os jovens da minha igreja, pode ir num show, mas o dia que eu vou num forró com a minha namorada eu não puder postar, porque é esse molde da instituição. E o terceiro, desse dilema que a gente tem vivido das instituições históricas, dessas novas instituições, mas essa ideia de não desprezar a preparação, a teologia, o estudo mesmo, a vontade de saber mais sobre isso, do tipo, isso aí é coisa de pastor, mas ao mesmo tempo de não profissionalizar, do tipo, eu vou ter controle sobre tudo que é falado no pequeno grupo, sobre tudo que está acontecendo, mas educar uma comunidade para responsabilidade e para autonomia. Então, Sidney, quando eu penso esse tema dos ministérios leigos, sobre ser pastor e pastora, e falando desse lugar da instituição batista numa igreja de 122 anos, eu acho que esses são os desafios e o panorama que eu vejo assim.